Vai agora apresentar-se um novo exemplo para determinar os diagramas de esforços transversos e momentos fletores utilizando o equilíbrio na secção, ou à esquerda ou à direita. Considere-se então a viga simplesmente apoiada entre A e B com um comprimento L, sujeita a um carregamento distribuído e constante, ω. Pois bem, neste caso é necessário fazer rigorosamente o mesmo que fizemos anteriormente. Primeiro calcula-se as reações para termos todos os esforços na nossa viga. O diagrama de corpo livre é simples. Sabemos que em A temos então duas reações, RAX e RAY. Sabemos ainda que em B, uma vez que é um apoio de rolete, temos apenas RBY, pois é a única direção que está impedida. No que respeita à carga distribuída, esta pode então ser substituída por uma carga concentrada que vamos denominar de F, sendo F igual à base deste retângulo. Portanto, poderíamos denominar F como a área do retângulo, sendo que a área do retângulo é a base vezes a altura. A base é então L e a altura é ω. Portanto, a força equivalente é igual a L vezes ω. Esta carga equivalente está aplicada no centro geométrico, então, da nossa carga distribuída. Por isso sei que esta dimensão é L sobre 2 e esta também é L sobre 2. No que respeita às equações de equilíbrio, voltamos a ter então o somatório das forças igual a zero e dispomos ainda do somatório dos momentos num ponto qualquer, que será então o ponto A, pois é o ponto com mais incógnitas, também igual a zero. Fazendo então o somatório das forças igual a zero, posso começar então por indicar o somatório das forças segundo x igual a zero. O que me permitirá escrever RAX igual a zero. Fazendo agora o somatório das forças segundo y igual a zero, irei poder escrever RAY menos a força equivalente mais RBY igual a zero. E em relação ao somatório dos momentos no polo A, terei então menos L sobre 2, força equivalente, mais L, RBY igual a zero. Note-se que para resolver este sistema de equações, utilizei então estes eixos, x e y, e esta a convenção de sinais. Resolvendo estas três equações, obtenho RAX é igual a zero, RAY é igual a F sobre 2, que é equivalente a escrever WL sobre 2, e RBY é também F sobre 2, o que é equivalente a WL sobre 2. Pretende-se agora terminar o diagrama de esforços transversos e momentos fletores. Vai então voltar a repetir-se, esquematicamente, a viga entre A e B, sendo que há uma carga distribuída entre estes dois pontos. Essa carga distribuída é o nosso ω(x), que é uma função menos ω. Menos porquê? Porque ela está no sentido descendente, contrária ao sentido ascendente do eixo dos y. É apenas uma nota indicativa. Entre A e B temos então as reações. No ponto A temos a reação vertical, que foi ω(L) sobre 2, e em B, ω(L) sobre 2. O comprimento
da viga é L. Segundo x, em A, deu reação nula. No que respeita à convenção de sinais, a que respeitamos em mecânica dos materiais, se for a face à esquerda, respeita-se então um esforço axial que seja para fora da secção, um esforço transverso que seja ascendente e o momento fletor que seja contrário ao sentido do ponteiro dos relógios. Na face à direita, convenciona-se então que é positivo o esforço axial para a direita, o momento fletor no sentido contrário ao ponteiro do relógio e um esforço transverso no sentido descendente. Note-se que estas são a convenção de sinais, portanto estas são os sentidos que poderão ser, portanto, assumidos quando estamos a calcular cada uma das secções. No que respeita aos segmentos, note-se que somos então obrigados a escolher segmentos sempre que há perturbação de carga ao longo da viga. Percebe-se aqui pelo exemplo que na secção A temos então uma carga concentrada ω sobre 2 e também entra na secção A a carga distribuída ω. E esta mantém-se continuamente até chegarmos à secção B. Por conseguinte, entre A e B, não há alteração do carregamento. Conclusão: neste exercício temos apenas um segmento. É o segmento AB. Vamos então agora recorrer ao equilíbrio na secção à direita. Portanto, nesta resolução será equilíbrio na secção à direita. Bem, a primeira coisa a fazer é, então, definir uma secção. Vamos chamar aqui secção 1. Note que só temos um segmento. E definir o x. Este será o nosso x1. Pois bem, vamos então escrever o diagrama de corpo livre do nosso problema até à secção S1. Apresentamos então o segmento. Temos aqui a secção A. E na secção A temos então a força concentrada ω sobre 2. E agora temos entre A e a secção 1 o comprimento x1. Na secção 1 temos o esforço axial, temos o momento fletor e temos o esforço transverso. Note-se que estou a respeitar o sentido convencionado da resistência dos materiais para essa secção. E ainda tenho uma carga concentrada entre a secção 1 e a secção A. Pois bem, quando entram cargas concentradas, voltamos a ter que calcular a carga equivalente. E então, terei aqui uma força equivalente, que vou chamar F1, que é constituída também pela área do retângulo, que agora aqui está representado. E esta área é igual à base vezes a altura. Note-se que isto continua a ser ω(x). Mas a base agora mudou e passou a ser x1. Portanto, x1 vezes ω. Pois ω(x) é igual a ω. Não irei necessitar de colocar ali o valor menos, pois já estou a fazer o somatório das forças e já estou a ter em conta o sentido das setas. De seguida, posso então identificar a que distância está esta carga equivalente da secção. E esta distância, então, é x1 sobre 2. Posso passar às equações de equilíbrio. Assim, ficarei com somatório das forças segundo x
terei então nx, neste caso ainda só n, igual a 0. E esta será a função de n ao longo de x. Somatório das forças segundo y igual a 0, ficarei então com ωL sobre 2, positivo. Não se esqueçam que para o somatório das forças respeitamos sempre a convenção cartesiana para decidir se é positivo ou se é negativo. E então temos ωL sobre 2, pois é ascendente, menos a força F1, e a força F1 é x1 vezes ω. Vou aqui fazer a nota. Esta será a nossa força F1 e menos V. E isto tudo igual a 0. Também tenho o somatório dos momentos na secção S1 segundo Z igual a 0. E neste caso ficarei com o braço menos x1 vezes a força ωL sobre 2. Mais, pois produz um momento positivo, o braço x1 sobre 2 vezes a força F1. E a força F1 é x1 ω. E ainda, mais, o momento fletor, tudo igual a 0. Pois bem, eu daqui obtenho nx igual a 0, o que significa que quando x1, e esta é a variável x1, é igual a 0, estarei na secção A, tenho um esforço axial nulo. E quando x1 é igual a L, L é na secção B, o esforço continua a ser nulo. Vou fazer aqui apenas a notação. No que respeita ao esforço transverso, note-se que a expressão, irei escrevê-la primeiro, para ficar claro, note-se que a expressão será V de x1 é igual a ω L sobre 2 menos x1. O que significa que terei então, quando V está para x1 igual a 0, temos ω L sobre 2. E quando V é lido com x1 igual a L, temos então menos ω L sobre 2. No que respeita aos momentos fletores, a expressão pode ser trabalhada e obtenho então que o momento fletor segundo x1 é igual a ω sobre 2 Lx menos x1 ao quadrado. O que significa que o momento fletor quando x1 é igual a 0 é então igual a 0. E o momento fletor quando x1 é igual a 0 também é igual a 0. Vou passar então ao traçado do diagrama de momentos fletores e esforços transversos. De modo a ter espaço para escrever, vou então rearranjar um pouco aqui as equações. Vou passar os momentos um pouco mais para baixo e vou colocar o esforço transverso também um pouco mais em baixo, nesta posição. Eliminando agora esta seta. Bem, posso então, e começo por, representar primeiro a nossa viga e
as suas forças. Temos então a força distribuída, o nosso ômega x, cuja função é menos ômega. No ponto A temos ômega L sobre 2 e no ponto B ômega L sobre 2. Faço então como anteriormente e faço linhas a passar pelas duas secções, que neste caso formam o segmento único do nosso problema. Começo então por, sabendo que isto é a distância L, traçar o diagrama de esforços axiais. E note-se que entre o segmento entre o ponto A e o ponto B, o esforço transverso, o esforço axial, é nulo. Portanto, o meu diagrama de esforços axiais é nulo. Faço agora traçar o diagrama de esforços transversos, também em newtons. Note-se que quando x igual a 1, portanto na secção A, temos um esforço transverso ômega L sobre 2 positivo. Vou aqui marcá-lo. E quando chego à secção B, portanto neste local, quando x1 igual a L, já tenho um esforço transverso negativo ômega L sobre 2. O que significa que o esforço transverso variou de forma linear. Aqui está a expressão que prova isso mesmo. Ela depende de x1 e, portanto, varia linearmente, de positivo até negativo. Esta é a função para o esforço transverso ao longo, então, da variável que aqui estou a representar, x1. E no que respeita aos momentos, o que é que acontece? Portanto, temos aqui a secção A, que inicia com o valor de 0, portanto, x1 igual a 0 é a secção A, e chega-nos à secção B também com valor nulo. Portanto, este vai ser o diagrama de momentos. Será então que o nosso diagrama de momentos é nulo entre A e B, como é o esforço axial? Não. O nosso diagrama de momentos, como se pode ver pela expressão, varia com x1. O que significa que, conforme x1 vai aumentando, o nosso diagrama de momentos vai crescendo e depois decrescendo, pois é uma parábola de segundo grau. O diagrama de momentos terá então esta forma. Note-se que x1 varia da esquerda para a direita. E qual será este valor máximo de momento? E em que posição é que este valor máximo de momento se dará? Pois bem, para tal, o que é necessário fazer é obter o máximo de uma função. E para obter o máximo de uma função, podemos então fazer a derivada em função de x da função e igualar a zero. A derivada desta expressão do momento irá dar-nos então igual a zero, irá dar a expressão ômega L sobre 2 menos x1 igual a zero, o que nos permite obter x1 igual a L sobre 2. O momento máximo dá-se para x1 igual a L sobre 2. E desta feita teremos então acesso ao momento fletor máximo. O momento fletor máximo é obtido para x1 igual a L sobre 2, que substituindo então na expressão, obtém-se o valor de P, neste caso ômega, L ao quadrado sobre 8. Por conseguinte, à distância de L sobre 2, temos então o momento máximo de ômega L ao quadrado sobre 8.
Note-se que, alternativamente, poderíamos descobrir a posição do momento máximo verificando qual o local em que o esforço transverso é nulo. Note-se que para x igual a L sobre 2, temos um esforço transverso nulo. Repare-se também que a expressão do esforço transverso é rigorosamente igual à expressão após a derivada do momento. Portanto, igualando a expressão do esforço transverso igual a zero, obteríamos então o ponto onde se dá o momento máximo. Procede-se agora à terminação dos diagramas de esforços transversos e momentos fletores, utilizando então o equilíbrio da secção, mas agora à esquerda. Antes de iniciarmos então a resolução, vou novamente relembrar a questão dos eixos. Inicialmente temos os eixos x e y orientados, como é habitual, e o eixo dos z's é perpendicular à folha. A rotação é positiva se for considerada neste sentido. Vamos começar a rodar os eixos e vamos rodar então o eixo do x até ficar nesta posição, o que significa que o eixo dos y ficou nesta posição. O sentido da rotação é sempre segundo o eixo dos z's. Mais 90 graus de rotação e o eixo do x passará então para esta posição e o y para esta posição. Por conseguinte, se nós considerarmos o x da direita para a esquerda, então o y tem que ser considerado também no sentido aqui indicado, portanto, de cima para baixo. Estamos então em condições de iniciar o cálculo. Vamos recordar que vamos fazer o equilíbrio da secção à esquerda. Mais uma vez, temos apenas um segmento. E esse segmento é constituído então entre B e A. Se vamos fazer o cálculo à esquerda, da secção à esquerda, temos então que seccionar a viga novamente por uma secção qualquer. Diremos então esta secção S1. O segmento, então, será algo deste género. Aqui teremos a secção S1. Da secção S1 à secção B, temos novamente a carga distribuída, cuja expressão é ωx, e neste caso é igual a ω, pois não nos podemos esquecer que se estes são os eixos, este sendo o eixo dos y e este o eixo x2, não nos podemos esquecer então que neste caso o y descendente é positivo. Dá-se então aqui o nosso x2. E esta é a nossa secção B. Na secção B está então instalada uma carga de WL sobre 2. E na secção 1, respeitando então o sentido convencionado como positivo para as incógnitas na resistência dos materiais, ficamos então com o esforço transverso ascendente, o momento fletor no sentido contrário a ponteiros do relógio e ainda no sentido dos ponteiros do relógio, perdão, o momento fletor e ainda um esforço axial. Esta então será a nossa secção S1. Note-se que novamente esta força tem que ser distribuída, tem que ser então substituída por uma força concentrada que vamos voltar a chamar-lhe de F. E este F é igual à área do retângulo, que é então a base, sendo que a base é x2, vezes a altura, que é ω. A posição desta força F está à distância de x2 sobre 2 da secção B. Faço então, procedo agora, às equações de equilíbrio. E para as equações de equilíbrio, vou então considerar, como sentidos convencionados como positivos, os indicados. Pois, procedeu-se à rotação dos eixos. Estes são os sentidos convencionados como positivos. O somatório, então, das forças segundo x igual a 0 irá dar n igual a 0. E o somatório das forças segundo y igual a 0 irá então permitir escrever, na secção B, menos ωL sobre 2, mais a força F,
que é x2 ômega, note o valor positivo, pois está na direção do eixo dos y, e menos v igual a zero. Esta expressão irá dar origem a v de x2, que é igual a menos ômega L sobre 2 menos x2. Posso então já, e até posso já fazer isto para o esforço axial, perceber quanto é que é nas duas secções disponíveis, secção quando x igual a 0 e secção quando x igual a comprimento entre A e B, portanto L, qual é o esforço axial? E o esforço axial é sempre nulo, pois a expressão é zero. No que respeita ao esforço transverso, compreendo que o V de x2 igual a 0 é igual a menos ômega L sobre 2. E o V de x2 igual a L é igual a ômega L sobre 2. Temos então os valores extremos. Fazendo agora o somatório dos momentos na secção S1 igual a 0, obtenho, só segundo Z, obtenho então o braço de x2, positivo, a multiplicar por WL sobre 2. E, negativo, metade do braço de x2, repare-se que se de B ao centro é x2 sobre 2, então daqui a aqui também é x2 sobre 2. E então ficarei com x2 sobre 2, braço negativo, vezes a força equivalente, que é x2 ômega. E por fim, fico então com o momento fletor, e ele está no sentido convencionado como negativo dos eixos cartesianos, menos mf igual a 0. O que significa então que a nossa expressão do momento fletor, segundo x2, é igual a ômega, ou w sobre 2, L x2 menos x2 ao quadrado. O que nos permite escrever que o momento fletor, quando x2 é igual a 0, é igual a 0. E o momento fletor, quando x2 é igual a L, também é igual a 0. Traçando então o diagrama de momentos fletores e esforços transversos e axiais, e momentos fletores, obtenho então os seguintes três diagramas. Não posso esquecer de colocar corretamente as cargas envolvidas numa primeira fase, sendo que este é o nosso ômega de x2, que é igual a ômega. E porquê? Porque neste caso, então, temos os eixos coordenados com esta orientação. Temos então aqui o nosso y e temos aqui o nosso x2. Em termos de reações, temos ômega L sobre 2 e aqui ômega L sobre 2. O comprimento é o mesmo, pois continua a ser A e B, e é L. Podemos então representar o esforço axial. E mais uma vez verificamos que entre A e B o esforço axial é nulo. Sendo que o primeiro n é usual colocar-se então n em função de x2 e depois entre parênteses reto as dimensões. No que respeita ao esforço transverso, note-se
Quando x2 é igual a 0, temos aqui, na secção A, perdão, quando x2 é igual a 0, será a secção B. Pois, estamos aqui. Dá igual a menos ômega L sobre 2. E mantém-se constante, varia de forma linear até à secção A, onde temos, note-se, ômega L sobre 2. Portanto, ômega L sobre 2 menos ômega L sobre 2. E este aqui será o diagrama do esforço transverso. A variação dá-se de forma linear. Positivo, negativo. Mais uma vez, note-se que este diagrama é rigorosamente igual ao diagrama anteriormente obtido. Para o momento fletor, então, quando x igual a 2, quando x2 igual a 0, estaremos na secção B, e quando x2 igual a L, estaremos na secção A. E então, neste caso, note-se que a expressão é uma parábola, tal e qual como há pouco. Vou só melhorar um pouco a representação da parábola. E tem um valor máximo. Mais uma vez, posso perfeitamente obter o valor máximo desta parábola, fazendo então a derivada. Estou interessado em obter o momento máximo. Faço então a derivada da função que eu quero obter, que é do momento fletor, em função de x2 igual a 0. Portanto, estou interessado em obter a derivada desta expressão igual a 0, o que me vai permitir obter x2 sobre 2. X igual a L sobre 2. Quer dizer que à distância de L sobre 2 da face B, isto é B, isto é A, estarei então com o momento máximo. Tenho apenas que nesta expressão substituir e fazer então o momento fletor para x2 igual a L sobre 2, pois será em L sobre 2 que irei encontrar o momento máximo. E fazendo a substituição, obtenho novamente ômega L ao quadrado sobre 8. Portanto, o momento máximo é ômega L ao quadrado sobre 8. Note-se mais uma vez que o esforço transverso é nulo também para a distância de L sobre 2. Esta distância é L sobre 2. O momento fletor, o diagrama do momento fletor, esforço transverso e esforço axial, é indiferente da resolução. Se é uma resolução recorrendo ao equilíbrio da secção à esquerda ou da secção à direita. Note-se ainda que temos que indicar sempre, nos extremos, o valor do momento. Portanto, este será o diagrama de momentos fletores e aqui as unidades.